Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo. Uma igreja com propósito, lembra? É uma igreja com propósito, estudo, aí veio o livro de Salmos e aí escatologia. Agora estamos voltando a uma igreja com propósito. Terceira parte do estudo. Então deixa eu voltar aqui um pouquinho, como já tem um tempinho. Opa, é para cá. A primeira parte do estudo foi... Ah, tá. Pronto. A primeira parte foi exatamente isso, surfando nas ondas espirituais. Depois, observando o todo. E agora estaremos entrando na o que motiva a sua igreja. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 19, e versículo 21. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, 21. Diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Antes de entrar nos slides, eu quero comentar um pouquinho sobre esse versículo. Todos nós na vida temos os nossos sonhos, todos nós temos os nossos objetivos, todos nós fazemos os nossos planejamentos, mas nós temos que nos lembrar de uma coisa, meus irmãos. Não é pecado sonhar, não é pecado planejar, não é pecado ter objetivo na vida. Muito pelo contrário, nós precisamos dessas três coisas. Mas entenda uma coisa, apesar de estabelecermos propósitos nos nossos corações, a vontade que será estabelecida de quem é? A de Deus. Ok? Pastor, isso serve para crente e para descrente? Para crente serve de acordo com a vontade soberana de Deus. Para o descrente, a vontade permissiva de Deus. Pastor, você está querendo dizer então que um descrente, se ele falar com Deus com fé, Deus pode responder a oração dele? Pode. Raabe era crente? Ela está na linhagem de Jesus. Por quê? A atitude... Raabe não orou. A atitude de Raabe agradou a Deus. Tá vendo como é interessante? Porque assim, muitas vezes nós nos prendemos muito no fator da oração. Não estou dizendo que nós não devemos orar. Por favor, não daqui a pouco... pastor diz... Não, nós devemos orar. Mas Deus, ele avalia tudo. Tudo em nós. A nossa oração e as nossas ações. Então, esse equilíbrio de ação e a oração agrada a Deus. Então, muitas vezes a nossa oração é linda e maravilhosa. E as nossas ações? Aí vai agradar a Deus? Não chega ao trono do Senhor. Opa! Aí, Ananias e Safira. Olha como é interessantíssimo isso. O que Ananias e Safira fizeram? Agora, olha que interessante. Eles tinham uma propriedade. A propriedade era de quem? Deles. Venderam a propriedade. O dinheiro era de quem? Deles também. Mas eles eram servos do Senhor. Teve o ofertório, aí vamos criar um cenário aqui, né? Tá lá no culto, tem o período de louvor, chegou a hora do ofertório. Lá vai Ananias. Ele entregou o dízimo dele. A atitude estava certa? Estava. Olha como é interessante. A atitude dele estava certa. Mas o coração estava sincero diante do Senhor? Bum, caiu morto. Exatamente. Por quê? Ele entregou, mas não entregou o todo. E aí tem lições para nós. Duas lições importantíssimas aqui.
As nossas atitudes diante de Deus ou a forma de servirmos a Deus não é tudo. Não é tudo. A forma é importante? É. Mas a forma só será bênção se ela estiver linkada diretamente com a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí, qual é o problema da igreja, meus irmãos? E dos crentes? Todos nós. Até o senhor, pastor Cláudio. Claro, eu não sou crente. É igualzinho vocês. Qual é a nossa tendência? A gente começa, e vai, 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 e vai. Aí, tem hora, e eu sei que já passei isso na minha vida, viu? Tem hora que o servir a Deus se torna pesado. Mas quem é que diz sim para tudo? Eu tive um tempo na minha vida que tudo por Cláudio, você faz? Sim, eu faço. Sim, eu vou. Sim, eu prego. Meus irmãos, chegou uma hora que me deu uma estafa. Eu fui parar no médico e parecia que o tampo da cabeça ia sair. E o médico falou assim, você é o quê? Eu falei, sou pastor. Ele falou, seu pastor, eu dou 6 meses, você vai ter um infarto fulminante. E tu vai morrer. Ou você diminui seu ritmo, ou senão você morre. Aí me deu aquele remedinho debaixo da língua, né? Porque a pressão estava lá nas alturas. Tomei 45 minutos o remédio não fez efeito. Tomei o segundo. Depois de 1h30, estava 19 por qualquer coisa. Ele falou assim, vou te mandar para casa. Mas se cuide, porque senão você vai morrer. Entrei no carro e pensando, Senhor, mas eu estou fazendo a sua obra. Dormi. Aí no outro dia eu fazia meu devocional. Aí o Senhor falou comigo. Qual a forma que você está fazendo a minha obra? Aí naquele dia eu entendi que Deus quer que nós façamos a obra dele com zelo e não com peso. Por isso que muitas vezes o pessoal chega aqui, teve um grupo que chegou, pastor, o senhor tinha que estar nos ensaios, eu falei, não consigo. Não consigo, só meus irmãos. Ontem foi feriado. Teve gente na praia, shopping. O pastor Cláudio estava visitando e a tarde estava com reunião aqui. E à noite até aconselhamento, estava tão cansado que eu cancelei. Falei, não, vamos marcar para terça que vem? Entenderam? Que muitas vezes, meus irmãos, a gente se assoberba de tantas coisas, e aí, ao invés de glorificar o nome do Senhor, se torna peso. E Deus não quer isso. Então, tenha a ação certa diante do Senhor. Outra coisa, aí é a segunda realidade. Tenha a vida de oração. Por que, pastor Clóvis, o crente tem que ter vida de oração? Vou fazer essa pergunta para quê? Por que o crente tem que ter vida de oração? Por quê? Não vale responder. Porque é bíblico, não vale. Por quê? Por que o crente tem que orar? Resultado. Se você ora, a consequência da oração vai te gerar uma vida de vigilância. Mas não responde. Por que o crente tem que orar? Porque o quê? Esse é o objetivo. O objetivo de orarmos, meus irmãos, é para termos uma vida íntima com o nosso Deus. Por isso que o crente que ora pouco tem pouca intimidade com Deus. Aquele crente que não ora nada vai estar participando do culto. Eu não entenda, não estou falando que essa pessoa não é salva. Aceitou a Jesus Cristo, o coração é sincero, está servindo ao Senhor, tá. Se morrer, tá salvo. Mas qual é o grau da intimidade que tem com o Senhor? Essa é a diferença. Então a oração, meus irmãos, é para gerar intimidade. E aí tem 2 erros no nosso meio que são cruciais nisso. Oração e jejum. A maioria dos crentes jejuam para quê? Ou por quê? Por que o crente jejua? Para o quê? Para receber uma bênção. Aí quer ver como é interessante? Esse jejum é bíblico? Não é bíblico. Veja. E tem muito crente fazendo campanha aí de jejum e oração para ser abençoado.
Mas não é bíblico. Qual é o propósito bíblico do jejum, meus irmãos? Quebrantar o nosso coração para que aceitemos a vontade de Deus. Na oração, eu passo a ter a intimidade. No jejum, eu passo a ter o quebrantamento. Aí muda ou não muda a vida e a história do crente? Entenderam? Então, quando nós começamos a pensar nisso, pastor, mas o senhor está falando, ó a pergunta lá, o que motiva a sua igreja? E aí, não é construção, não. Sou eu, igreja do Senhor na terra, templo do Espírito Santo. O que motiva? Só que para entender a motivação, primeiro eu tenho que entender o meu papel como crente na terra. Porque muitas vezes o grande problema da igreja, sabe o que é? Porque os crentes não descobriram o papel dele na terra. E aí, biblicamente, é facinho. Nós somos luz, luz e sal. Já viu como isso é sério? Qual é o papel da luz? Clarear. A Bíblia diz que o mundo faz o quê? Já assinou? Então, maligno é trevas. E trevas está ligado à escuridão. Opa, a Bíblia diz que eu sou, então eu tenho que iluminar no meio das. Esse é o nosso papel. Aí você vai entender o fator do sal. Qual o papel do sal no tempero? Ele faz o quê? Dá sabor ou gosto. Então seria errado eu falar que o sal ele dá equilíbrio aos outros temperos? Já perceberam isso? Ele equilibra. Aí Deus está falando que nós, como servos e servas do Senhor na terra, nós temos que iluminar nas trevas e temos que temperar ou equilibrar. Sabe o que é isso biblicamente? Testemunho. Aí a minha pergunta é: qual tem sido o seu testemunho? Irmã Márcia? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. E ainda você. E ainda vou pegar essa sua palavra, irmã Márcia, e falar que só consegue viver uma vida de testemunho quem renunciou à carne. Quem não renuncia à carne, meus irmãos, é impossível ter uma vida de testemunho. Edita aí essa parte, tá?
O grande desafio para descobrirmos o que tem nos motivado é avaliar e reavaliar tudo o que estamos fazendo. Eu estou fazendo isso como pastor de Monte Hermon. E tem muitas coisas que você faz e fala assim, meu Deus do céu, isso não devia estar assim. E é pesado. Aí eu vou dar uma palavra que eu ouvi de uma pessoa, chegou para mim e falou assim, o senhor gosta de Monte Hermon? Eu gosto. Mas é a igreja que o senhor mais gosta também é mais difícil. Já pastoreei outras igrejas. Difícil. É difícil responder algumas coisas. Falei, essa é uma situação difícil. Por quê? Outras igrejas que eu pastoreei, tem pessoas lá que eu gosto, gostava da igreja. Aí eu tenho dito, não existe igreja perfeita. Por quê? Porque somos imperfeitos. Mas a nossa imperfeição não pode ser motivo para nos tirar da presença do Senhor. Isso não pode. Isso não pode. E aí, o avaliar e o reavaliar nesse ponto é importantíssimo. E é como a luz da aurora. Tem que buscar isso. Exatamente. Exatamente. Não tem como o corpo glorificado. Em carne é impossível. Mas aí eu falo para os irmãos, até os hinos, quando a gente avalia a letra de hinos antigos e hinos novos, a gente começa a ver algumas diferenças. Este versículo de Provérbios tem um hino antigo que diz assim, sempre melhorando, sempre melhorando. Lembra desse hino? Impulsionava o crente a viver uma vida de mudança. Os hinos mais novos a gente tem escutado o quê, meus irmãos? Aí, tira Deus do centro e coloca o eu no centro. Eu sou de uma época de logos, vencedores por Cristo. Né? Você parava ali e você navegava na letra. Quantos salmos que eram cantados? E aí eu falo, tem saudade disso. Disso eu tenho saudade, meus irmãos. Também, também. É, é, é. Mas veja, tá aí. Por quê? Meus irmãos, a palavra de Deus gera confrontação. Ela gera confronto. Por isso que esses hinos novos, eu me preocupo muito com algumas letras. E os irmãos se repararam, tem algumas letras que eu não canto. Tem algumas letras que eu não canto. Por quê? Pelo conhecimento que Deus deu para a palavra. Não vou cantar porque é modinha, não. E eu sou daqueles chatos. Aquilo que eu não canto, eu não ouço. Porque aí eu vou falar assim, eu sou mais hipócrita da face da terra. Como é que eu vou ouvir aquilo que eu não canto? Eu não ouço. E por que isso, meus irmãos? Porque chegou o tempo, e olha que Deus tem falado em Monte Hermon, que iniciou um processo de reforma espiritual. Dentro dessa reforma, é para mexer com toda a nossa estrutura pessoal e como igreja, corpo de Cristo. E por que isso? Porque no céu não se entra de qualquer jeito. Veja que Manassés fez atrocidades diante do Senhor.
A Bíblia diz que ele se angustiou, ele orou, e Deus se tornou favorável para ele. Mas teve que ter arrependimento, teve que ter mudança. Então não é de qualquer jeito. Me assusta quando a gente para e, como igreja, as pessoas não querem isso daqui. Avaliar e reavaliar. Mas é tempo disso. Deus está nos chamando para vivermos da forma que Ele quer para a nossa igreja. Então não se assuste. E eu sei que muitas vezes incomoda. Eu até falei com Vaninha, né? O culto da ceia à noite, quando acabou, olha que eu não demorei para sair daquele dia. Mas para sair, ficou eu, Adilson e Eilton aqui. O restante do povo, mas deu uma pressa de ir embora para casa. Por quê? Porque muito crente está igual criança manhosa. Quando recebe a correção, ao invés de aceitar a correção, sai bicudo, sai bochechudo, sai reclamando da mensagem, falando que a mensagem foi pesada, falando que, é tempo de mudança, meus irmãos. É tempo de mudança. E por que eu digo isso? Porque como pastor da igreja, eu sei que se eu não falar, Deus vai cobrar de quem? De mim. Então, não queira mal ao teu pastor, não. Mas entenda uma coisa. Aquilo que tem que ser dito, será dito. É por isso que eu estou dizendo. E olha, em nome de Jesus, a partir de hoje, uma palavra maligna que é dita em Monte Hermon. O pessoal vai se junta, aí os crentes falam assim, casou. Casou não. Está em pecado de fornicação. Então, a partir de hoje, quem chegar e você descobrir que não está casado, não fale que casou. E você está sendo conivente com o pecado daquela pessoa. Então está em fornicação. Fornicação leva para o inferno. Se não consertar e morrer em fornicação, vai para o inferno. Então é hora de mudar. É tempo de mudar. É tempo de acabar com esse negócio de falar assim, não, mas pode, não pode não, pode não, pode não. E Deus não se agrada disso, não. A gente pode até não saber na mesma hora, mas a notícia chega. Quando chega, está sendo tratado aqui. Está sendo disciplinado? Tá. Está sendo afastado? Está. Porque, meus irmãos, existem dois tipos de bênção que Deus quer nos enviar. A bênção pessoal, mas também a bênção coletiva. A bênção pessoal ninguém pode impedir na sua vida, não. Que é você buscando ao Senhor. Mas na coletiva, se tem pecado, a bênção coletiva é afetada. Então, isso daí tem que haver conserto. E é tempo de operarmos esses conceitos. Devemos aprender que toda igreja é dirigida ou motivada por alguma coisa. E aí, nós vamos falar de alguns tipos de motivação. E eu quero dizer que a maioria das igrejas, como não tem igreja perfeita, o último modelo lá vai ser o modelo bíblico para a igreja. É o ideal. E a gente nunca vai chegar a 100% desse modelo. Mas desses modelos que a gente vai falar aqui, meus irmãos, todas as igrejas, ou está em um, ou está em outro, e muitas têm até mais de um modelo trabalhando junto dentro dela. Então, eu quero pensar com os irmãos, ou estudarmos juntos sobre esses modelos. Tipos de igreja. Primeiro tipo, a igreja é dirigida pela tradição. Frase preferida. Nós sempre fizemos isso desse jeito. Isso é uma trava. Sempre foi assim. Ontem numa... Quer falar, Maria? Você levantou a mão assim, eu pensei que você... né? Ontem, numa reunião, nós estávamos usando o exemplo da diaconisa Regina. A diaconisa Regina passou 25 anos, não foi? À frente do Ministério de Intercessão.
quase 25 anos. Quando a diaconisa Regina saiu do Ministério de Intercessão, ela me procurou no gabinete e ela tinha assumido. Foi a primeira função grande da convenção, né? Sempre trabalhou na convenção, mas aí começou a liderar. E ela me procurou. Sabe qual foi a palavra dela? Sim, pastor Clóvis. Estou quase há 25 anos à frente do Ministério de Intercessão da igreja. Agora estou saindo. Outra irmã vai tocar o ministério. Mas o Senhor pode contar comigo. Vem a quinta-feira, vê quem está aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Não é a função que nos prende na igreja. É a nossa vida com o Senhor. E aí, entenda. De vez em quando Deus nos coloca aqui, de vez em quando Deus nos tira daqui, nos coloca aqui, nos tira daqui, nos coloca aqui. E isso é para o crescimento da obra. E para o nosso crescimento também. Então, quando isso acontece, o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Mas há uma trava no meio da igreja do Senhor. É desse jeito. Aí quando fala que é desse jeito, entre linhas está falando assim, não pode mudar não. Quem disse que não pode mudar não? Vou dar um exemplo. Você é a mesma pessoa de 20 anos atrás. Você mudou, eu mudei. E por que a igreja não pode mudar? Se for para glorificar o nome do Senhor, a mudança é necessária. Se for para o crescimento do crente na obra do Senhor, a mudança é necessária. E aí nós precisamos entender isso. Porque a igreja sofre com isso. Segundo, o alvo da igreja dirigido por tradições, é simplesmente perpetuar o passado. Entenda uma coisa a partir de hoje, em nome de Jesus. Todo passado é importante. Repita comigo. Todo passado é importante. Por que o passado é importante? Porque gerou uma história. Gerou uma história. Eu não posso desprezar, meus irmãos, aquilo que o pastor Joabe fez. Eu não posso desprezar aquilo que o pastor Isaac fez. E o pastor que me substituir não vai poder desprezar aquilo que eu estou fazendo. É uma sequência. Então a história é importante? Claro que a história é importante. Mas entenda, a história não pode nos prender. E o grande problema, muitas vezes, que se prende tanto ao passado que deixa de olhar o presente e de objetivar o futuro. E aí gera uma trava espiritual. E Deus quer desfazer dessa trava para quê? Para que o nome dele seja exaltado e glorificado no nosso meio. Amém? Eilton, vira aí. Eu acho que faltou. Pode? Tá faltando. Deixa eu voltar. Pode falar, diaconisa Regina. Veio a lei. Na graça novamente. E quando acabar o tempo da igreja, no arrebatamento, volta a lei. Pronto. Esse é o ponto fundamental. E aí muitas pessoas, erroneamente, querem excluir o Antigo Testamento por causa do Novo. Meus irmãos, entenda que eu sei que foi traduzido para Novo Testamento e Antigo Testamento. Mas o certo da tradução seria Antiga Aliança, Nova Aliança. Ou Antigo Pacto e Novo Pacto. O Velho Testamento não anula o Novo Testamento. E o Novo Testamento não anula o Velho Testamento. Entenda, a história é uma crescente. Então, precisava do Antigo Pacto para se estabelecer um novo pacto. Mas, principalmente no português, que quando fala em testamento, a gente pensa no morto. No português. A palavra testamento no português está ligada à morte. Porque só tem testamento quem?
Ok? Mas o sentido bíblico é de pacto, é de aliança. Então, houve uma aliança e agora há uma outra aliança. Mas essa aliança não está anulando essa. Muito pelo contrário. Todos os sacrifícios que estavam lá no antigo pacto, quem cumpriu? Jesus. Por isso que Jesus se torna o Cordeiro Pascal. Por isso que teve necessidade do sangue dele ser derramado na cruz do Calvário. Por isso que ele se fez sacrifício. Então veja, se linka, meus irmãos. O nosso problema é que nós queremos trabalhar fracionando. Ah, isso daqui serve, isso daqui não serve. Aí eu vou dar um exemplo. Há algumas igrejas, principalmente as igrejas que trabalham no modelo dos 12, resgatam é, resgatam alguns pontos do pacto de Deus com o povo de Israel. Há um pacto específico do Velho Testamento. Quando o povo sai, Deus faz um pacto com o povo. Estabelece algumas festas para quem? Para os judeus. As festas que Deus estabelece para a igreja são duas: batismo e ceia. Lá, a festa dos pães asmos, propiciação, tabernáculos, tudo isso é para quem, meus irmãos? Para os judeus, não é para a igreja. Fatiaram uma parte dessas festas e trouxeram para a igreja celebrar. Qual o problema? Se eu quero viver pela lei, eu tenho que ser julgado pela... É bíblico. Esse preceito é bíblico, meus irmãos. Se eu quero viver pela lei, eu tenho que ser julgado pela... Se eu quero trazer princípios da lei para hoje, então eu estou dizendo que Deus vai me julgar de acordo com a... E aí a salvação também é de acordo pela... Vê como é sério isso? Anula o sacrifício de Cristo. Vê como é sério? Porque muitas vezes a pessoa pega só uma parte e fala assim, ah, não, mas esse daqui é um símbolo. Não é um símbolo. Não é um símbolo. Por quê? Deus estabeleceu para o povo judeu, é para a realidade dele. Se você chegar hoje, nos tempos de hoje, lá em Jerusalém, vai ter todas essas festas. Mas não é para eles. Então eles estão comemorando, e biblicamente, o período tem 7 dias, tem 14 dias, tem 40 dias, igualzinho. A realidade que a gente vê no Antigo Testamento, eles comemoram até hoje. Por quê? É para eles. É. 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 Vê que eles. Todos esses sacrifícios, meus irmãos, quem cumpriu? Cristo. Aí qual é o problema hoje? É que as pessoas querem resgatar isso para o nosso tempo. Não é para o nosso tempo. Nosso tempo, meus irmãos, é ceia do Senhor e batismo. E só. E o restante é glorificar, exaltar o nome do Senhor e cumprir o ID. Aí é a missão da igreja. Diferente do povo judeu. O povo judeu, a religião deles é para os judeus. O tanto que a Bíblia diz que quem sai e for para lá e aceitar os preceitos judaicos vai ser considerado como... Então, não é para o judeu cumprir o ID. Quem tem que cumprir o ID? A igreja. É nosso. É papel da igreja do Senhor. Então veja que se eu tento inverter esse eixo,
dá um problema. Ok? Então, nós precisamos atentar para isso. O terceiro ponto aí, depois você olhar, quando jogou, ele acabou suprimindo, começa a mudança. Mudanças são quase sempre vistas de uma forma negativa. E a estagnação é interpretada como sinônimo de estabilidade. Aí eu me assusto muito. Conheço um pastor, ele está vivo, eu conheço ele. A igreja dele hoje, meus irmãos, ela deve ter mais ou menos o tempo de Monte Hermon. Deve ser um pouquinho mais velho que Monte Hermon. Ele hoje deve ter membrado na igreja dele umas 50 pessoas. E aí ele fala assim: a minha preocupação não é quantidade, a minha preocupação é qualidade. Em certo sentido, essa frase dele tem lógica? Tem. É verdadeira? É. É sincera? É. Porque não adianta também a igreja estar lotada e tá todo mundo fazendo aquilo que quer. Não tem sentido essa frase, sim. Agora, Deus também quer que a igreja cresça. Porque se a igreja é um organismo vivo, e o é dado à igreja a necessidade de crescimento. Então, o que Deus quer? Deus quer qualidade. Deus quer qualidade. Não estou dizendo que não quer. Mas quando eu cumpro o ID, Deus vai acrescentando. Não é o que a Bíblia diz? Então Deus também quer quantidade. Agora, qual é o perigo que nós temos visto hoje? A igreja crescer a qualquer preço. Aí é perigoso. Aí é perigoso. Eu sempre penso, e aí, meus irmãos, eu me converti em 87, e aí eu, como crente, e aí a gente faz uma análise daquilo que eu vi em 87 e o que eu vejo hoje. A igreja hoje é mais rica, a igreja hoje é mais próspera. Eu me lembro que a igreja, meus irmãos, que eu me converti, quando foi comprar instrumentos, porque tinha só o piano e o órgão. Aí o pastor chegou, vamos comprar mesa de som, vamos comprar os instrumentos. Uma peleja, a gente fazia campanha de oração para Deus enviar recursos. Hoje em dia, a gente comprou uma mesa que não é barata. Oramos. Mas eu falo assim, não chegou nem a 10% do que a gente orava lá antigamente. Por quê? Porque a igreja, os crentes, financeiramente falando, não tinha muitas condições, não. E eu estou falando da realidade de Brasília, que o forte em Brasília é funcionalismo público. E o funcionário público ganha relativamente bem. A igreja enriqueceu. Lá na década de 87, quando eu me converti, tinha na igreja, dá para contar, 10 pessoas aproximadamente que tinha curso superior. Hoje em dia, quase todo mundo tem. Eu digo que curso superior hoje é igual o ensino médio da década de 80. Não era? Quem tinha ensino médio ou curso técnico, puxa vida, era quase um doutor. Hoje em dia. Tem hora que você faz uma graduação, tem que fazer outra, e faz pós, e faz especialização, e faz pós nisso, pós naquilo outro. É o mundo que nós vivemos hoje. Mas entenda. Isso também gerou um preço grande para a igreja. Nós temos hoje crentes que o fator de congregar é desencargo de consciência. Eu vou, estou, o pessoal me viu, glória a Deus, aleluia, e acabou.
Isso era muito difícil ver no passado. Muito difícil. Então, cuidado que nós temos que ter é exatamente isso. A que preço vem o crescimento? Eu escutei de um pastor e ele falou assim: encher igreja é fácil. E aí me chamou a atenção, né? Encher igreja é fácil. E me chamou a atenção porque era um homem sério. E, rapaz, falando uma coisa dessa, será que, né? Tá partindo aí para um desses caminhos novos aí, né? E ele falou assim: olha, para encher igreja, traz com frequência um bom pregador e bons músicos, boas bandas. Vai encher. Começa a trabalhar com milagre, 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 milagre. Olha, a pouco a igreja está abarrotada. Mas as pessoas estão indo buscar Deus ou buscar o milagre. E aí lembra da passagem dos 10 que foram curados. E aí, só para ver milagres, né? Só para ver milagre. Quem ficou? Fez aí. Então, essa realidade que a gente vê hoje. Então, eu quero dizer abertamente, só. E aí está o detalhe. E aí eu quero ser bem claro para os irmãos hoje. Cuidado. Cuidado. Porque, meus irmãos, entenda uma coisa. Se o crente corre só atrás da bênção materiais, o coração dele, e aí espiritualmente é muito sério isso, o coração dele está num... O tesouro que está no coração é a riqueza. Quem está impulsionando esse pensamento não é Deus, é Mamon. E Mamon é uma entidade maligna. Eu não estou querendo dizer que o crente tem que ser pobre, passar necessidade, voto de pobreza. Não, nada disso. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos fazer crescer, Deus vai abrir as portas necessárias, Deus vai suprir as nossas necessidades. Tudo isso é bíblico. E eu creio nisso. Agora, crescer financeiramente a qualquer preço. E aí, para terminar hoje, eu quero contar algo que aconteceu em Brasília. E chamou muita atenção. Eu conheço esse pastor. E é um homem extremamente sério. Ele foi procurado por uma liderança política lá em Brasília. E a esposa dessa liderança política congregava na igreja dele. E ele deu um cheque na época, o valor assim era altíssimo. Ele agradeceu, ele orou e depositou o cheque na conta da igreja. Procedimento normal. Passou um tempo, a Polícia Federal bate aonde? Na igreja. Falando que a igreja estava lavando dinheiro do partido. Só que todo mundo, meus irmãos, o fator testemunhal é muito importante nisso. E sempre foi um pastor muito sério. No seu procedimento, no seu testemunho, foi chamado, foi lá depor, contou tudo o que aconteceu. Aí a Polícia Federal também chamou essa liderança política, conversou, contou a mesma história e falou que fez sem a oferta para a igreja, que a esposa congregava lá e tudo mais e tá. E aí não teve problema nenhum para o pastor. O que chamou a atenção nessa história? Imagina se o pastor fosse daqueles envolvidos com uma série de coisas. Imagina o tamanho do escândalo. Então, é hora, meus irmãos. É hora. É hora de vivermos a vida que o Senhor tem reservado para nós. E aí, quando a gente começa a viver essa vida, a gente começa a ver que servir a Cristo não é fácil, não. É difícil, tem peso, tem ruptura. Muitas vezes as pessoas que andam deixam de andar, as pessoas que falam deixam de falar. Mas é melhor agradar e servir o Senhor. À medida que fazemos isso,
o nome do Senhor é exaltado e glorificado nas nossas vidas. Exatamente, sempre. É por isso que, e muitas vezes o pessoal não atenta. O versículo diz: quem quer vir após mim, depois. E terceiro, tá vendo? Então, para seguir a Jesus, tem que negar o eu, tem que, todo dia. Não um mêsinho mesmo, é todo dia. Todo dia. E seguir. Então, aí tem propósito, tem firmeza e tem perseverança. Não queriam, né? É. É que é. 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 Sabe o que é isso? Estafa, era. A pessoa está estafada. Era, era exatamente isso. Misericórdia. Aí, meu Deus. É, você vê? Não é. É. Vê. É estafa, é. Que é o mesmo estresse, né? E é isso mesmo. Vê. Imagina. Aumenta mais ainda. E, meus irmãos, quer ver como é interessante? A Bíblia. A Bíblia fala de frutos do Espírito, né? Tem um fruto do Espírito que se chama domínio próprio. E a gente sempre usa o domínio próprio como o antídoto para não pecar. Quando você diz sim para tudo, tá faltando o quê? Vê como é interessante? Se falta domínio próprio, tá faltando um fruto do Espírito nas nossas vidas. É quando eu digo que assim, a nossa cabeça de crente é muito voltada a pecado, 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 pecado. Mas algumas coisas também servem para crentes. Então, quando a gente não consegue dizer não para nada, falta o quê? Domínio próprio. Pastor, domínio próprio? Claro. Por quê? E a Conhecida Regina ficou estafada. Sim, 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 sim. Hã? É sério? Ó, olha aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. E aí, eu disse que ia finalizar, né? Eu finalizar. A culpa é da diaconisa Regina, tá? Vou ficava assim. Ele foi. Mas é sério isso, meus irmãos. É sério. Porque muitas vezes, aí fala assim, puxa, mas estou fazendo a obra. Mas faltou o quê? Domínio próprio. Então, são cuidados que nós precisamos ter, e a igreja tem que acordar e despertar para isso. Por quê? Como a diaconisa Regina disse, e só tinha ela na igreja.
Você vê que ela desmaiou num culto domingo à noite e palavras dela. A igreja estava. Mas é o que a gente pensa, eu tenho que fazer, sou eu. E olha, a maioria de nós crentes passamos por isso. Eu já passei por isso também. Eu falei, eu tenho. Teve um dia que eu parei, acabou o culto, eu estava pensando, irmãos, doía da cabeça aos pés. Eu falei, por quê? Na época, eu dirigia Ministério de Louvor, só que eu já era pastor da igreja. Então, eu dirigia para o período de louvor. No ofertório, eu cantava o hino do cantor cristão. Eu pregava e orava pelo povo. Só faltava morrer. Aí eu parei, eu fiquei olhando, eu falei assim, estou fazendo tudo errado. Não estou delegando, não estou botando o crente para trabalhar. Aí, era a sua responsabilidade. Tá aí. Tá aí. Aí, meus irmãos, olha como é sério isso. Sabe aonde é afetado? A família. Chega no presídio, independente. Brasília, Porto Alegre, aqui em Pernambuco, em todos eles eu conheço presídio. Porque como pastor você acaba indo muito em presídio. Aí tem os nomes lá: Ezequiel, Isaías, Paulo, Melquisedeque. Teve um que foi sentar e ia se batizar. Foi com o seu nome, Josadab. Eu falei assim, tu é filho de crente, né? É, minha mãe é dirigente do ciclo de oração. E o que tu tá fazendo aqui, criatura? Agora, por quê? Se assoberba demais com as funções da igreja, e aí? Meus irmãos, entenda uma coisa: alguma coisa vai ficar pendente. Então, isso serve para nós de despertamento. Nós precisamos atentar para isso. Claro, dividir o tempo. Isso é a administração do tempo. E aí, à medida que a gente faz isso, olha. Por quê? E aí, agora eu vou terminar mesmo, em nome de Jesus Cristo. Temos que aprender a ter tempo para Deus. Precisamos aprender a ter tempo para nós mesmos. Precisamos ter tempo para a família. São três. Dando esses três tempos. E tem hora que a gente exagera de um lado, se exagerou de um lado, vai faltar para outro. Necessariamente. É hora. É hora. E nós, como igreja do Senhor, temos que estar atentos para essas coisas. Então, aprenda a dizer não. Depois que eu quase infartei, eu aprendi a dizer não. Ah, pastor, não, vou não. Vou não. Por quê? Sou homem como os irmãos. Teve um tempo que eu falei assim, Jesus, eu estou correndo muito. E o corpo sente, meus irmãos. O corpo sente. E olha, quando você tem 15 anos, foi para poder estar aqui. E olha, depois dos, né, eu brinco que até 40, a gente tem um gás inigualável. Mas depois dos 40, o corpo começa a cansar. Aí só vai, né? Aí depois, né? 40, 50, 60, 70, aí cansa. Algumas coisas que nós fazíamos com facilidade antes, agora a gente faz, dá uma paradinha, senta, dá uma respirada. É. É desse jeito. É desse jeito. E aí, olha, tem, se for
pessoas parecidas comigo, quando você exagera muito, a atividade cerebral fica. Aí o que acontece? Você deita, não dorme, meus irmãos. Aí você imagina que é isso, você está cansado. É o organismo, é a reação do organismo. É a reação do organismo. E não adianta, você pode, aí você tem que relaxar. E como é que relaxa se a cabeça está acelerada? Então, são situações. São situações que nós precisamos aprender. E quando nós começamos a entender isso como povo do Senhor, é bênção. Porque aí você entende, somos um corpo. Então eu faço uma coisa, faz outra. Dividir. E aí o nome do Senhor é exaltado e glorificado nisso. Exatamente. Não aguento. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar encerrando o culto desta noite. Diácono Justino vai estar orando e logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que Tu nos concede. Deus, que maravilhoso e santo. Pai, abençoa cada um de nós nesta noite, nosso pastor Clóvis. Continua estendendo Tuas mãos sobre sua família, sobre nossos familiares, Senhor. Nos dá uma noite de paz, um sono repousador em nossas vidas. Que tenha uma semana cheia de graça, misericórdia. Estenda Tuas mãos, Pai, em todos nós, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos nós, e agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimento seu irmão, e vamos todos na paz do Senhor.